Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou gostando muito da audiência do canal. Eu achei que as pessoas não iriam gostar muito do conteúdo, mas eu agradeço quem está curtindo, quem está acompanhando. E hoje de manhã eu estava respondendo um comentário e me deu a ideia de fazer mais um vídeo do porquê escolhemos. Então, eu queria fazer para vocês agora um vídeo do porquê escolhemos cabras e não vacas, tá? Essa pergunta no canal falou que lá em Portugal, a Mister Bean, Mister alguma coisa, desculpa, eu não lembro muito bem seu nome, mas ele estava comentando que em Portugal a criação de cabras é muito comum e que tem um grande valor agregado à carne do cabrito. Então, gente, se a gente for seguir a linha do nosso amigo, a gente, por causa da colonização portuguesa, a gente vai pensar que todo o Brasil também tem essa questão de criação de carne de cabrito, de produção de leite, de cabra, enfim. Só que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E o Nordeste brasileiro ele fica um pouco mais perto de Portugal e de repente até por isso, e também sofreu uma forte influência portuguesa na questão alimentar, porque está mais perto também de Portugal. Aqui no sul do Brasil, a gente teve durante muito tempo como é que eu vou explicar para vocês? Não foi um abandono, mas a colônia utilizava o sul do Brasil só para manter território. Então aqui, por exemplo, Florianópolis, o nome dela era Desterro, que era a cidade dos desterrados, pessoas que não têm lugar. Era uma ilha que funcionava como presídio, tinha fortalezas, enfim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pensa no tipo de criação que a gente teve inicialmente aqui no sul do Brasil, a gente tem que pensar que o bovino, pelo porte, pela resistência, ele foi sempre uma criação mais utilizada que outras. Então a gente tem aqui uma questão de resistência. Por isso muitas pessoas elas continuam utilizando os bovinos, porque se a gente bota eles numa planície, eles conseguem se defender muito bem, porque eles têm um porte maior, porque eles comem numa altura melhor, enfim. Então a gente tem essa questão histórica de criação de gado mesmo. Mas enfim, sabendo dessa característica do nosso estado, de produção de leite, queijo e carne de bovinos, por que a gente insiste em fazer uma criação de cabra? Pessoal, assim, primeiro por causa do tamanho do terreno, tá? Esse terreno que eu estou mostrando para vocês aqui, ele não é nosso. E eu trouxe vocês para explicar um pouco melhor as características que a gente estava buscando e por isso a gente optou por caprinos, tá? Enfim, para se ter uma criação comercial de bovinos, pessoal, a gente precisaria, assim, estourando de umas 20 cabeças, 20 unidades animais, para a produção de leite. E para carne nem se fala, gente. Para a produção de carne a gente teria que ter muito mais animais. Porque o bovino ele é um animal maior, ele é um animal com porte maior. Então, para a alimentação dele é necessário muito mais área. É diferente de uma cabra ou de uma ovelha. Eles precisam de muito espaço e precisam de muita água, o que dificulta um pouco esse manejo, tá? Tem vantagens em ter bovinos? Tem. Se você tem condições de ter, você tem um terreno um pouco maior, eles são muito mais independentes. Eles ficam, pelo porte deles, até por botar um pouco em posição de respeito, acaba que os bovinos eles se tornam mais viáveis para alguns produtores que querem ter os animais um pouco mais independentes, tá? Então, assim, em termos territoriais, para quem tem propriedades até 5 hectares, tem que ver muito bem o capim que se tem no solo, a fertilidade desse solo, o valor que você tem para investir nesse solo. Porque assim, gente, a gente tem a proposta de fazer uma criação mais caipira orgânica. A gente não gostaria muito de utilizar NPK, agrotóxico, para a formação de capim. Mas tem pessoas que não têm esse problema. Quem usa NPK consegue até produzir um capim melhor, porque a fertilidade vai aumentar, sem tanto custo, sem tanta oneração. O problema é que faz um pouco mal para o meio ambiente. Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade.
Se você tem vontade de ter bovino, é importante que você tenha ciência disso. Se você tem bovinos em pequena área, é importante que você reforme o seu pasto se for necessário. É importante que você fique atento às condições desse solo para sempre poder produzir mais e melhor em pouco espaço, tá? No caso das cabras, por elas serem animais de menor porte, a gente está falando aqui, uma vaca, uma unidade animal, que seriam 450 quilos, uma unidade animal representa 450 quilos. Isso significaria uma vaca adulta, assim, pequena. Cada vaca, a gente colocaria no mesmo espaço entre 4 e 10 cabras, de acordo com o porte. Então a gente já vê aí uma diferença. E as cabras que eu estou falando, assim, que daria para colocar 4, são cabras maiores, são cabras de grande porte, com 100, 90 quilos. No nosso caso aqui, as nossas cabras vão ter 50, então é muito possível que elas... 6 cabras por vaca seria um cálculo não muito indecente, tá? Então, por isso, pelo tamanho do terreno e também pela rusticidade. As cabras, elas aceitam comer qualquer gramínea. Gramínea não, qualquer arbusto, gramínea, elas são muito menos seletivas alimentarmente que as vacas. As vacas, por exemplo, eu vou pegar aqui, a gente está no meio de uma pastagem de boi, tá? De bovinos. A gente vê aqui, ó, tem uma formação de araçá. As vacas, elas não comem esse tipo de gramínea, de planta. Já as cabras, sim. Então, as cabras, elas têm menos seletividade em nível alimentar, pelo que a gente observa aqui, tá, gente? Pode ser que algumas vacas comam, mas de maneira geral isso não ocorre, tá? Uma outra questão, pessoal, quando a gente comprou aqui o nosso terreno, a gente percebeu isso daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o solo, a grama. A gente tem uma pastagem que é utilizada por bovinos. E ela tá assim baixinha, porque o bovino ele vai comendo tudo que ele vê pela frente, ele come muito. Então todos os dias ele percorre esse espaço, compactando o solo e comendo a grama até o talo. Para recuperar esse solo, gente, a gente teve que refazer alguns passos. Então a gente pegou, trancou o nosso terreno, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês estão vendo aqui, durante 1 ano e meio, essa alturinha assim mínima, vocês estão vendo a altura. Durante 1 ano e meio, por conta da compactação e também por causa do hábito de pastejo dos bovinos, a grama e o capim permaneceu dessa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou lá no nosso sítio, para mostrar para vocês a diferença que faz a ausência de compactação, tá? Olha só, pessoal. Percebam que nesse espacinho aqui, ó, esse do canto direito, as vacas do vizinho ainda persistem, elas comem a nossa grama, porque a gente não passou tela ainda, tá? Olha como tá baixo. Mas mesmo assim, essa grama já está crescendo mais. Elas comem todo dia e pode ver que ela já está com uma altura melhor. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, a gente vai vendo que ela já está crescendo, porque elas não têm possibilidade de pisar ali dentro. Ó, ali. A gente já tem. E ali que elas não alcançam, olha o tamanho da grama. Percebam que a grama, ela foi roçada e ela continua crescendo vivamente. Então, olha lá, se a gente olha para o nosso terreno, a gente percebe que a ausência de compactação de solo assim muito pesada das vacas em grande quantidade, elas permitem um crescimento, um desenvolvimento radicular e uma melhora no potencial forrageiro. Então assim, a gente já sabe que demorou muito tempo para que o solo se recuperasse e para que a gente pudesse colocar novamente animais, tá? Porque a grama que é muito pisoteada, que é muito compactada, ela não se desenvolve tão bem. Inclusive, pessoal, a gente botou no meio aqui, ó,
A gente está colocando algumas árvores e outros capins, ó. Ali na frente, eu não sei se vocês conseguem verificar, tem no meio aqui, ó. É uma ervilhaca. Então no inverno a gente fez sobressemeadura e se desenvolveu muito bem. Então assim, a recuperação de solo quando há superlotação, ela implica em uma certa demora, tá? Para quem vai ter que recuperar solo, ou passa a máquina, mas aí você vai ter uma compactação das camadas inferiores, ou aguarda a natureza se desenvolver, porque as próprias raízes das plantas elas vão acabar descompactando esse solo. Então, a gente já usou aqui feijão guandu um pouco, a gente já colocou aqui em cima, a gente já colocou nabo forrageiro, e todo ano a gente está fazendo um trabalho, um projeto para a recuperação desse solo em termos de subsolador. Então, sem passar a máquina, ó, vou mostrar para vocês lá para frente. Sem mesmo passar a máquina, a gente está tendo uma melhoria real desse solo. A gente percebe que o capim, que antes não crescia tanto, ele está crescendo muito mais. Vai dar mato? Vai dar mato. Mas felizmente, as cabras e as vacas, elas comem muita coisa. Então, o ideal mesmo seria que a gente conseguisse descompactar para que as plantas fiquem maiores, tá? A gente fez uma análise de solo, agora passados 2 ou 3 anos da nossa compra, que a gente deixou os piquetes meio que vedados, fechados, e a gente tem uma altíssima fertilidade de solo, tá? Então, a gente tem muita matéria orgânica no solo porque a gente pegava o conteúdo da roçada, a gente continuou roçando essa parte superior aqui, né? E a parte inferior também. E a gente começou a perceber que o capim que ficava servia de adubo para as outras plantas, e isso foi reforçando a fertilidade. Aumentou a acidez, então a gente agora precisa utilizar calcário, corrigir com calcário. A quantidade de calcário é cerca de 1 kg por metro quadrado, tá? Então a gente precisa calcarear toda essa área. Por enquanto a gente ainda não vai fazer, a gente está esperando um serviço da prefeitura aqui no terreno, porque a gente precisa da prefeitura para eles fazerem uns trabalhos para a gente, eles têm esse serviço que eles prestam para o produtor rural. Mas de maneira geral, é isso que está faltando, a gente não precisa nem adubar. Outra vantagem das cabras em relação às vacas, as cabras comem de tudo. Então, se deixar uma planta dessa daqui, não vai ficar aqui, tá? Por um lado é uma vantagem, por outro é uma desvantagem, que a gente tem que pelar tudo e separar as cabras das vacas. Mas aí a gente vem em uma outra questão. As cabras exigem menos espaço. Então, a gente tem uma área menor, então, como eu falei anteriormente, então, se as cabras exigem menos espaço, a área que eu preciso cercar com qualidade é bem menor. No caso das vacas, eu preciso de uma área muito maior e isso implica num custo muito maior para cercar, porque a gente tem o poste, a gente tem o arame farpado e a gente tem que passar isso em todas as áreas que tem vaca, ou fazer elétrico. Mas assim, gente, no rural a gente sabe que o elétrico funciona só quando tem eletricidade. Porque a gente aqui tem grande falta de energia, né? Como todo lugar do interior do Brasil possivelmente, então a gente tem problemas com isso. Dá para fazer solar? Dá para fazer solar. Mas para fazer uma boa cerca solar, hoje o custo é mais alto do que fazer uma cerca em eletricidade, tá? É óbvio que dá para fazer, gente, dá para fazer muita coisa. Às vezes o custo da vaca vai ser mais barato do que o da cabra, mas no nosso caso, que a gente tem uma criação mais para nossa sustentabilidade e poucas vendas, porque a gente quer sobreviver com o necessário sem muito desperdício, sem precisar grande lucro assim, né, de um grande latifundiário. Para a gente hoje, cercar um pequeno pedaço e botar umas cabras é muito mais rentável, tá? Então vamos lá, gente, vou sentar aqui para explicar um pouco mais para vocês. Uma outra realidade que se impõe é a nossa falta de experiência, gente. Então a gente vai para o quarto elemento. O trabalho com animais de grande porte, ele exige... O trabalho com animais de grande porte, ele exige uma certa competência, né? Não é qualquer um aí que vai
vai ter disponibilidade ou vai conseguir manejar uma vaca de 400, 500, 600 quilos. As nossas experiências que temos aqui, pelo menos as pessoas que vêm aqui trabalhar com a gente, elas dizem que trabalho com cabra é menos, a cabra é menos trabalhosa, o peso dela. Por exemplo, quando a gente vai fazer casqueamento, em 1 hora a gente consegue casquear umas 4, 5 cabras, tá? Já no caso das vacas, a gente precisaria sedar esse bicho. E a sedação não é um processo barato. Então, assim, quando a gente chama um veterinário, a gente tem que ter noção que esse é um dos grandes custos que a gente tem numa pecuária, tá bom? Então, para você que está interessado, entenda que assim, gastar com remédio, gastar com um veterinário para fazer um casqueamento. Desculpa, gente, elas estão gritando que elas estão escutando minha voz, tá? As cabras estão gritando porque eu estou aqui falando e elas, quando escutam a minha voz, elas ficam meio assim. Mas continuando. Então, quando a gente está falando de uma vaca ela exige muito mais de investimento, principalmente se ela for, por exemplo, uma vaca holandesa, uma vaca Jersey, que elas têm um grande porte e elas exigem um cuidado especial, até mesmo porque a gente está trabalhando com uma criação, né? Então é isso. Eu acho que para teres um bicho desse porte, é necessário muito cuidado e esse cuidado exige algum investimento, tá? Eu vou voltar lá com as minhas cabras, gente, que elas estão gritando e eu estou atrapalhando aí, acho que o áudio delas deve estar chegando em vocês. Eu agradeço pela audiência, quem puder curtir ou comentar, eu agradeço, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.